Lucas nos conta que antes do Senhor Jesus voltar para o céu, ele disse a seus discípulos que o arrependimento e a remissão dos pecados fossem pregados em seu nome ou fosse pregado em seu nome entre ou para todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 47. Essas palavras saíam dos lábios do Senhor Jesus quando ele encontrou seus discípulos no cenáculo em Jerusalém no dia em que ressuscitou dos mortos. Pregar o arrependimento não era novidade. João Batista o havia pregado, Mateus capítulo 3, versículo 2, e o Senhor Jesus também pregou quando estava aqui no seu ministério, Marcos capítulo 1, versículo 15. Onde houve falha da parte do homem em relação ao seu dever para com Deus, o arrependimento é um exercício necessário antes que Deus permita que o culpado desfrute de seu favor e bondade. Portanto, a todas as nações deveria ser pregado a necessidade do arrependimento, começando por Jerusalém. O livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que esta comissão começou a ser realizada. Pedro, no cenáculo, proclamou a necessidade disso para a multidão compungida em seu coração. Atos capítulo 2, versículo 38. Paulo, na colina de Marte, à vista de altares e templos pagãos, insistiu nisso, na necessidade do arrependimento. Atos capítulo 17, versículo 30. Essas também não foram as únicas ocasiões em que esse assunto foi abordado, a necessidade do pecador se arrepender. Nos pátios do templo, ouviu-se a voz de Pedro insistindo nisso. Atos capítulo 3, versículo 17. Diante do sinédrio, os apóstolos o proclamaram ao falarem a quem Deus exaltou com sua destra, a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos capítulo 5, versículo 31. Em Samaria, Pedro insistiu sobre a importância disso com Simão o mago. Atos capítulo 8, versículo 22. Em Efésios, ou melhor dizendo, em Éfeso, tanto em público quanto em particular, Paulo os pressionou com a necessidade do arrependimento. Você pode ler isto, este evento, este acontecimento em Atos capítulo 20, versículo 21. Onde quer que ele fosse, primeiro para os judeus, em Damasco, depois em Jerusalém e por toda a costa da Judéia e depois para os gentios, o grande apóstolo mostrou que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus e produzir obras dignas de arrependimento. Leia Atos capítulo 26, versículo 20. Tanto judeus quanto gentios haviam falhado. Todos igualmente criaturas de Deus, todas as suas criaturas responsáveis, embora nem todos responsáveis na mesma medida, o arrependimento era necessário para todos. Quem ordenou que fosse pregado este evangelho? Deus. E por quê? Ele nos disse pela boca de seu servo Paulo, porque ele designou um dia em que julgará o mundo, ou a terra habitada, em justiça por aquele homem a quem ele ordenou, do que ele garantiu a todos os homens, visto que ele ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo 31, e Paulo estava falando do Senhor Jesus. Era um momento apropriado e um lugar apropriado para o apóstolo Paulo proclamá-lo, o momento apropriado, pois ele e seus ouvintes estavam vivendo na terra entre a ressurreição e o retorno do Salvador crucificado, mas agora exaltado para julgar e reinar.
Era um lugar apropriado porque, estando no meio de tantos templos e altares, ele expôs assim a impossibilidade de o homem ser salvo pela lei ou religião que ele professava, para que ele fosse diligente em enquadrar sua vida de acordo com essa lei e à luz da natureza. Os filósofos podem zombar e os epicureus podem zombar. Os estoicos podem manter uma aparência impassível, mas ninguém poderia com segurança se dar o luxo de negligenciar a importância solene, a importância do solene anúncio então feito. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo não é apenas um evento histórico e um evento milagroso que aconteceu na Judéia, mas sim diz respeito a toda a terra habitável. Onde quer que os filhos dos homens morem, o fato da ressurreição do Senhor Jesus os preocupa. É uma testemunha para todos de um dia de julgamento e um anúncio para todos de que o Senhor que foi crucificado será seu juiz. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O arrependimento, portanto, precisava ser apresentado se alguém fosse salvo. Deus deseja salvar e, portanto, enviou esta mensagem. Consequentemente, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo constantemente e sinceramente apresentou, apontando também a necessidade de fazer ou manifestar obras dignas de arrependimento. Atos capítulo 26, versículo 20, nós já citamos este versículo. A bondade de Deus leva os homens ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Mas alguém que me ouviu até aqui pode estar perguntando, mas o que é o arrependimento? Quantos ficaram perplexos com isto por falta de simplicidade, talvez por ensino defeituoso? Agora o arrependimento é um julgamento de si mesmo e de seus caminhos e um afastamento deles. Uma mudança de ideia? Sim. Sobre quem ou o quê? Sobre Deus? Não. Sobre mim e meus caminhos? Mas isso não é tudo. A Escritura insiste em obras dignas de arrependimento. Frutos dignos dele devem ser produzidos. Não é só dizer que me arrependi e, na sequência da vida, não mostrar os frutos disso. Um exemplo disso, Jeremias descreve profeticamente em uma linguagem que Efraim usará em um dia futuro. Note, ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como a um bezerro indomável e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso meu coração por ele anseia. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Isso está em Jeremias capítulo 31, do versículo 18 ao 20. Alguns podem perguntar, como isso pode ser feito? É uma questão espontânea. E quando a consciência é despertada, temendo o julgamento vindouro, é uma questão que não pode ser descartada levianamente. Quão simples é a resposta? Aquele que foi crucificado e exaltado para dar arrependimento e remissão dos pecados está agindo através do Espírito Santo nos corações dos pecadores para produzir isto. Leia Atos capítulo 5, versículo 31. O juiz vindouro é infalível. O juiz vindouro e infalível, melhor dizendo, é aquele que dá arrependimento aos que dele necessitam. Ele os dá hoje, o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Esforços, labuto, automortificação, tudo é em vão. Ele dá o arrependimento conforme
Aprendemos, pois é operado na alma pela palavra de Deus, agindo na consciência pelo poder do Espírito Santo. Portanto, é caracterizado como arrependimento para com Deus e arrependimento para a vida. Leia Atos capítulo 20, versículo 21 e capítulo 11, versículo 18. Fruto da tristeza piedosa que opera o arrependimento para a salvação, da qual não há arrependimento. Isso está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Mas talvez eu tenha que explicar isso um pouco melhor. Vamos considerar o instrumento que pode operar o arrependimento em nós e a área em nós que ele atinge para ter resultado do arrependimento. O instrumento que Deus usa para nos levar ao arrependimento é sua própria palavra. No livro de Jonas, os homens de Nínive declararam que seus corações foram examinados de forma minuciosa e perceberam o juízo que vinha sobre eles. É dito que arrependeram-se por causa da pregação de Jonas, Mateus capítulo 12, versículo 41. Foi o Senhor Jesus Cristo mesmo que afirmou isto. Então, um profundo conhecimento da mensagem não é uma qualificação preliminar necessária. Os ninivitas não tiveram nenhuma revelação anterior à revelação de Deus. Educação, erudição, lazer não são requisitos indispensáveis como essa história testemunha marcadamente para nós. É claro que havia homens educados e ociosos naquela grande cidade, mas também havia muitos que tinham de trabalhar para ganhar o pão. Será que foram apenas os eruditos que se curvaram à mensagem do profeta? Não. Todas as classes deram atenção a isso. Ninguém talvez tenha ficado mais surpreso com o resultado do que o próprio mensageiro. Deus disse para Nínive, a metrópole de uma grande potência asiática, o profeta tentou escapar da realização de tal serviço, mas em vão. O propósito de bondade de Deus para aquela cidade e seus habitantes deveriam ser cumpridos. E Jonas, filho de Amitai, de Gat-Eper, da tribo de Zebulon, foi o instrumento escolhido para esse fim. Jonas e sua desobediência deliberada e sua preservação milagrosa nas profundezas do mar, por estar na barriga do peixe, seria um bom exemplo para assegurar aos ninevitas que Deus julgou o mal e ainda assim poderia agir em graça para com aqueles que o desobedeceram deliberadamente. O que estou querendo dizer é que, sem dúvida, a história da preservação de Jonas dentro da barriga do peixe foi uma história que chegou até Nínive. Eles sabiam daquilo que havia acontecido dias antes. E expulso então pelo peixe em terra seca, ele foi para Nínive, como um estranho, desconhecido, provavelmente, para qualquer um dentro de seus muros, e, portanto, sem um amigo ou companheiro ao seu lado, ele foi com uma mensagem não calculada, humanamente falando. Quem iria pregar aquela mensagem? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Um homem do reino de Israel, que sob Jeú pagou tributos a Salmeneser II, o ex-rei da Síria. Este fato é despercebido nas Escrituras, que não está nas Escrituras, mas registrados, está na história agora deste país, era sem dúvida conhecido do profeta e bem conhecido dos habitantes de Nínive. Quem então provavelmente ouviria tal pregador, alguém de um país que os ninivitas desprezariam? Quem receberia favoravelmente tal mensagem, anunciando o que é mais indesejável para o homem não convertido, a proximidade de um julgamento esmagador, como também
tal pessoa deveria conhecer o futuro próximo ou distante, como é que eles podiam acreditar que Jonas sabia de alguma coisa? Quem é que sabe do meu futuro? Eles poderiam ter feito todas essas perguntas. Eles não tinham homens sábios para prever o futuro entre eles? Sem dúvida tinham, os mágicos e feiticeiros. O que aquele estranho poderia saber, o que eles não sabiam? Tais pensamentos sobre a provável recepção que ele encontraria poderiam ter naturalmente ter passado pela cabeça de Jonas e pela cabeça deles. Nenhum mensageiro com uma mensagem tão indesejável jamais teve a recepção que Jonas teve. Ele começou a entrar na cidade caminho de um dia e clamou e disse: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas capítulo 3, versículo 4. Naquele dia seu trabalho foi concluído. A palavra foi transmitida ao povo e os corações se curvaram. O que causou esse resultado notável? Pois notável foi, destacando-se como o fez sem paralelo, ou qualquer coisa que se aproxime na história das missões cristãs, não tem uma história semelhante à de Jonas. Foi alguma influência pessoal, peculiar, exercida pelo pregador? Não. Provavelmente Jonas estava com a sua pele manchada, queimada pelo suco gástrico daquele peixe. Não era um homem de boa aparência. Sabemos como a influência pessoal pode influenciar aqueles que são submetidos a ela, mas o profeta havia percorrido apenas cerca de 1/3 da cidade. Multidões nela ainda não poderiam tê-lo visto, muito menos tê-lo ouvido. Havia algo especial, atraente em sua entonação? É improvável que um nativo do norte da Palestina tivesse encantado com sua voz ou a sua forma de pronúncia, e os governantes e súditos da corte ficaram encantados com Jonas e a sua pregação. Foi a persuasão de sua mensagem? Ele apenas anunciou a destruição sem um raio de esperança para dourar a borda da nuvem escura do trovão, aquela destruição tão próxima. O rei ficou impressionado. Ele ficou impressionado com a aparência do profeta? Não. Assim, com a mensagem. Parece que o rei nunca ouviu. Quando emitiu seu decreto para um jejum geral, com sinal externo de humilhação, pois lemos: a palavra veio ao rei de Nínive. Parece que o rei nem viu Jonas. Ele ouviu falar do profeta, mas não viu ele. No entanto, todos os corações se curvaram como junco ao vento. O que tinha feito isto? O profeta estava sozinho quando começou a pregar. Os ouvintes ouviram e não puderam ficar calados, não puderam ficar indiferentes a esta mensagem. A palavra foi passada adiante. As pessoas não conseguiam ficar quietas. Isso era evidente, pois o rei ouviu por mais de algum agente intermediário e ele mesmo engrossou o número de obreiros na causa quando ele se levantou de seu trono e despiu-se de seu manto e cobriu com um pano de saco e sentou-se em cinzas. E ele fez com que fosse proclamado e publicado em Nínive por decreto do rei e de seus nobres, dizendo: nem homem, nem animal, gado ou ovelha, provem coisa alguma, não coma nem bebam água, mas homens e animais sejam cobertos de pano de saco e clame fortemente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Agora, o que forjou este resultado maravilhoso? A influência humana? Certamente não. Humanamente falando, tudo estava contra o sucesso da mensagem. Jonas pregou a pregação que Deus lhe havia ordenado. Deus, então, o abençoou
e pressionou as consciências com sua própria palavra. Foi a simples palavra de Deus que agiu desta maneira maravilhosa e difundida. Quanta seriedade foi demonstrada! Aquele que lê todos os corações nos disse: eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Os animais não pecaram, os ninivitas sim. A ignorância do verdadeiro Deus é clara, era universal na cidade. Eles não possuíam nenhuma revelação escrita do Deus do céu. E qualquer registro tradicional provavelmente havia desaparecido. A primeira revelação verbal, porém, que receberam, eles deram atenção. Não houve desculpas, nenhuma tentativa de dissimular o passado, o dizer que não eram tão pecadores como outras nações à volta deles, mas eles se vestiram de pano de saco, tanto homens como animais, e jejuando igualmente, aquela vasta cidade estava prostrados, por assim dizer, diante do escabelo do Todo-Poderoso, humilhados pela pregação de sua palavra. E qual foi a mensagem que ouviram? Graça? Não. Julgamento. Nada além de julgamento. Nunca antes e nunca desde então tal espetáculo foi testemunhado. Uma cidade inteira curvada diante da palavra de Deus e todos os seus habitantes lançando-se sobre a misericórdia, sobre a dependência da misericórdia soberana do seu Criador. Noé pregou a justiça, mas, tanto quanto sabemos, pregou-a em vão. Quer dizer, não teve o resultado a não ser sobre a sua família. 3.000 tiveram os corações arrebatados no Pentecostes, com a pregação dos discípulos naquele dia, mas Jerusalém não foi humilhada. Em Nínive, quão diferente foi. Como dissemos, com todas as circunstâncias humanamente adversas ao sucesso, o pregador, um estranho e completamente sozinho, um nativo do norte da Palestina e daquele reino que, sob Jeú, que pagou impostos à Assíria, a mensagem também, tudo menos atraente, mas todos estavam curvados em humilhação e jejum diante de Deus. Ou seja, tudo era desfavorável para este povo não levar o assunto a sério e não se arrepender. Uma mensagem do Deus do céu a quem eles não serviram e a quem não conheceram teve efeito naquele dia. Que ilustração mais marcante e simples do poder da palavra de Deus. Jonas pregou, consciências foram alcançadas, todos ouviram. Todos os sinais de alegria desapareceram, a leveza e a frivolidade fugiram, todos foram sinceros, pois acreditaram, creram na mensagem. Quem depois de ler isso colocará um limite ao poder da palavra de Deus? Se o instrumento for examinado, o homem pode dizer que é um trabalho inútil. Mas quem não deve confiar na simples entrega da mensagem? Deus falou por meio de seu servo, alguém que lamentavelmente falhou e a cidade de 700.000 habitantes caiu prostrados diante do escabelo de seus pés. Deus ainda trabalha e é por sua palavra que ele opera o arrependimento. Pode ser uma palavra de graça ou, como foi neste caso, uma palavra de julgamento usada. Em todo caso, é a palavra de Deus e é sua mensagem que faz esta obra maravilhosa. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. A bondade de Deus leva ao arrependimento. É isto que o apóstolo Paulo afirma na carta que ele escreveu aos Romanos, ilustrado nesta história que certamente foi: Deus, que é amor, também é luz. Ele suporta por um tempo, mas não para sempre, como os ímpios.
o julgamento deve vir se o arrependimento não for operado na alma. Seu período de tolerância com Nínive estava quase esgotando. 40 dias. 40 dias e o julgamento deve tê-los alcançado. Quem os avisou disso? Deus, por seu servo. Deus a quem eles não conheciam. A ignorância deles sobre Deus era um julgamento? Não, eles eram suas criaturas e criaturas responsáveis. 40 dias e então o quê? Julgamento implacável. Eles ficaram à beira de um precipício, mas totalmente ignorantes disso, até que Jonas pregou, enviado pelo Deus dos céus, para avisá-los e levá-los ao arrependimento. Para Deus, o julgamento é sua estranha obra. Muitos homens, ainda não salvos agora, estão à beira de um precipício. Eles têm 40 dias de descanso garantido para eles? Não. Nem 40 horas, nem 40 minutos, nem 40 segundos. Eles podem chamar de seus. Você que me ouve que não é salvo, você não tem garantia de vida. E o julgamento está pairando sobre você. É necessário você se arrepender dos seus pecados e descansar a sua fé em Cristo como seu Salvador. O dia do julgamento está fixado. O juiz é nomeado. E quanto tempo alguém ainda não salvo pode estar além do alcance da graça, ninguém pode dizer. Mas, como aconteceu com os ninivitas, também com os homens agora. Aquele que conhece o tempo da vida na terra e o limite de tolerância que Deus atribuiu a cada um, é aquele que envia uma mensagem ordenada a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 31. Os ninivitas creram em Deus. Está escrito em Jonas capítulo 3, versículo 5. O trabalho era real. A mensagem efetuou o propósito divino. Colocou a consciência daqueles pagãos ignorantes em conexão com Deus. Ele agora era tudo para eles, ou seja, Deus era tudo para eles. Seus ídolos não eram nada, e ídolos eles tinham bastante. A questão toda era, Deus poderia ser misericordioso? Só uma resposta afirmativa. Uma resposta definida e sem hesitação poderia satisfazê-los naquele momento. Eles oraram, com certeza, como nunca haviam orado antes. Eles oraram para alguém que não conheciam ou adoravam antes. Eles concordaram em jejuar e vestir-se de saco. Por quanto tempo? Por um dia? Nenhum tempo específico foi expresso no decreto. Podemos entender isto. Eles se afastaram de seus maus caminhos e estavam preparados para jejuar e usar pano de saco até que lhes fosse concedido a garantia de que a destruição ameaçada havia sido evitada. Que seriedade é manifestada quando a consciência é alcançada pela palavra de Deus. O homem julga-se a si mesmo à luz da presença de Deus e declara-se definitivamente um pecador arruinado e arrependido dos seus pecados e deseja uma nova vida que só Deus pode dar. É neste momento que Deus opera a salvação. Deus aponta o seu Filho através do Espírito Santo e da sua palavra e mostra: eis aí aquele que pode te salvar. Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Jonas capítulo 3, versículo 10. A Deus eles clamaram e pensaram: quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se desviará do furor da sua ira, para que não pereçamos. Jonas capítulo 3, versículo 9. O santo, bendito seja o seu nome, ele viu e deixou de executar a sentença sobre eles. A Deus clamaram, e não foi em vão. Deus, a quem eles não haviam servido, os responsabilizou por seus caminhos
e ameaçou puni-los por sua maldade. Que misericórdia Deus concedeu a eles que não o mereciam, 40 dias antes que a tolerância divina se esgotasse. Deus desejava salvar, ele ainda faz isto. Quem pode dizer, eles se arrependeram, mas nenhuma misericórdia lhes foi concedida? Graças a Deus, ninguém precisa dizer isso agora. Nós podemos dizer, pois o próprio Deus nos assegura que ninguém que vier a seu filho de maneira nenhuma será lançado fora. Até agora temos falado do instrumento que Deus usa para levar o pecador ao arrependimento, que é a sua palavra, usada pelo Espírito Santo. Mas espero que você não esteja cansado, pois vamos concluir esse vídeo mostrando a ocasião em que algum pecado especial, o curso de pecados deve ser trazido à luz na consciência antes que o alívio do temor do julgamento possa ser obtido. Fica comigo mais um tempo. Um exemplo disso é fornecido na história de José com seus irmãos, quando desceram ao Egito para comprar comida. A história é bem conhecida, está em Gênesis, do capítulo 42 ao 45. José, quando viu os seus irmãos, os reconheceu. José já era o segundo maior homem, governador no Egito, somente abaixo de Faraó. Mas eles não conheceram José nessas circunstâncias. José tinha propósito de graça para com seus irmãos, com sua conduta, como a conduta de José provou, mas eles não sabiam disso. Nenhuma amargura, nenhuma vingança foi encontrada naquele a quem eles haviam tratado cruelmente. Ou seja, da parte de José, ele não queria vingança, ele queria abençoar os seus irmãos. Ele os teria à vontade diante dele e em casa com ele, mas o arrependimento deve primeiro ser operado neles para que isto acontecesse. É assim também com Deus e o pecador. Como ele fez isto? Eles devem se julgar pelo pecado ou pelo passado. Em conformidade com isso, ele primeiro se tornou estranho para eles e falou asperamente com eles. Gênesis capítulo 42, versículo 7. Eles foram a causa original da sua prisão, da prisão de José. Eles devem ser presos. Então, a lembrança de que fizeram de mal a seu irmão voltou às suas consciências. José não falou sobre isto. Ninguém no Egito sabia disso, mas havia um monitor dentro de seus íntimos que, embora possa ter estado adormecido por um tempo, não poderia ficar em silêncio para sempre. Ele agora acordou a consciência e seu próprio olhar de angústia foi vividamente lembrado a cada um, pois disseram, vimos a angústia de sua alma, falando de José, quando ele nos rogava, e não o ouvimos. A consciência não morre. Lembre-se disto. Embora possa adormecer por um tempo, quando os mortos forem julgados de acordo com suas obras, não se lembrarão de todos os seus pecados? Os irmãos de José agora se lembraram da cena e reconheceram que eram realmente culpados, e com razão, portanto, eles estavam agora com problemas. Mas eles venderam José como escravo. E Judá foi o líder nisto. Nesta situação, em quem eles foram colocados? Eles devem enfrentar a escravidão como sua condenação, e Judá, especialmente, antes que a graça da parte de José pudesse ser conhecida por eles, principalmente Judá. Isso vemos no versículo 44 deste capítulo. Acusados de roubar a taça, mas inocentes, eles declaram sua disposição de que o ofensor morra e os demais sejam escravos no Egito daquele cuja hospitalidade havia sido tão abusada. Eles ficaram horrorizados quando o copo, depois de uma busca, foi encontrado nos pertences de Benjamim. Todos voltaram para o Egito e agora Judá
para salvar Benjamim, se oferece para ser o escravo em seu lugar. Ele enfrenta a própria condenação a qual havia cometido a José. Quando isto foi alcançado, o alívio veio. Ou seja, quando a consciência foi alcançada e houve confissão de pecado, arrependimento, a desgraça foi evitada, pois José ainda estava vivo e eles eram reconhecidos como seus irmãos em sua presença. Sabiamente, ele havia lidado com eles. Todos tiveram que se lembrar e se julgar pelo passado. E Judá, o maior ofensor, não viu nada diante dele a não ser escravidão vitalícia ou a quebra do coração de seu pai idoso. A isso foi levado um exercício certamente jamais esquecido. Feito isso, o alívio apareceu. José revelou-se a eles. E a nuvem negra da escravidão, ao longo da vida, uma punição apropriada, se dissipou, e todos eles se deleitaram para sempre sob o sol do favor imerecido, mas contínuo de José. Para a mulher adúltera que foi salva em João capítulo 8, o Senhor Jesus disse a ela: eu também não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, concluo esse vídeo dizendo: a palavra de Deus, operada pelo Espírito Santo no coração do pecador, tem a intenção de levá-lo ao arrependimento. Ao levá-lo ao desespero, ver a sua vida arruinada pelo pecado e seu futuro certo no inferno. Mas também a palavra de Deus mostra que existe um Salvador, que está disponível hoje, eficaz, que pode perdoar os seus pecados, livrá-lo do inferno. O arrependimento é necessário. Fé em Cristo é o meio que ele toma posse desta salvação eterna. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.